Opa, deixa eu só ajustar aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, boa noite. Bom, vocês estão acompanhando, né, esse pesquisador, enfim, Frank Rodbets. Ele ganhou notoriedade, né, ele ganhou publicidade falando sobre, fazendo projeção, né, de que ocorreria um terremoto na Turquia, tá certo? E naquela região da Turquia o terremoto ocorreu, bom, e aí ele ganhou publicidade, enfim. E eu pontuei aqui pelo menos 5 temas. Na verdade, eu ia tratar de forma bem específica, só que eu descobri outras coisas, gente. Vocês não sabem o trabalhão que deu hoje. Eu fiz um levantamento sistemático da história dos terremotos. Eu vou trazer para vocês aqui. E aí o início vai ser bem interessante para vocês estarem visualizando. Bom, eu queria, só para justificar, né? Por que o terremoto atrai tanto, né? Esse potencial devastador dele, há um grande interesse para se estabelecer critérios de previsão, né, de localização, tanto no tempo como no espaço, né, dos grandes terremotos. Embora a gente saiba ainda conheça muito sobre a questão dos terremotos, a gente ainda não tem essa garantia, né, essa confiabilidade de prever os dias, os horários que eles vão ocorrer. Uma coisa que eu vou mostrar é que é uma base bíblica, inclusive, no sentido da questão dos eventos estarem mais constantes, né? Eu fiz um levantamento, gente, foi muito bom esse levantamento, que mostra aquelas chamadas dores de parto, né? Que é anunciada por Jesus em Mateus 24. Mas, inclusive, ia ter uma live, eu peço desculpa ao pessoal do grupo lá do Peregrino, eu modifiquei a live, porque eu acho que essa aqui se torna mais importante, uma vez que essa pessoa está dizendo que vai ter um grande evento, né, na região também do Oriente Médio, agora nesses próximos dias, ia assim, entre 2, 3, agora está estendido até 7. Então, o que é que a gente sabe, né, que em todo mundo, a cada ano, há cerca de pelo menos 18 terremotos de magnitude 7 ou superior a 7. Desde 1968, variam aí os mínimos, né, de 6 a 7 eventos. Isso eu estou dando com base no levantamento que eu fiz, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Dos eventos anos, né? Em 1986 a 90, esse número variou aí para no máximo 20 a 30 eventos, ou seja, entre 68 de 6 a 7 eventos, de 86 para 90 variou de 20 a 23 eventos, 70, 71, 92. Bom, mas o fato é que não existe ainda essa possibilidade de prever terremotos, né, de forma individual. A maioria dos terremotos do mundo, eles não têm um padrão espacial. Lembrando, padrão espacial, vou falar de outro padrão depois, tá certo? O que se tem é previsões das localizações e magnitudes de alguns terremotos. E é esse ponto de partida que eu vou estar mostrando para vocês. E isso se deve, a gente já vem falando a respeito, porque o Oceano Atlântico ele está crescendo alguns centímetros, né, a cada ano, e o Pacífico ele está encolhendo. Então, esse de tal forma que o fundo do oceano ele está empurrando para baixo dos continentes a orla do Pacífico. Isso aí justificaria a quantidade de terremotos que nós temos. Então, dizer que vai ocorrer na região asiática, por exemplo, na região da Indonésia, é quase certo que vai ocorrer um evento ali, a gente vai mostrar daqui a pouco sobre isso, mas eu vou depois relatar uma outra frente também. Bom, depois eu vou detalhando com mais calma, mas eu queria, na medida que as pessoas estão chegando, dizer como foi que eu fiz, tá? Deixa eu voltar aqui no modo apresentação. Vamos lá. Em primeiro lugar, o que eu vou apresentar para vocês, eu fiz com base
no estudo, opa, aqui, pronto. Nós temos aqui, pronto, eu fiz com base nas informações obtidas pelo Vulcano Discovery, tá certo? Então, eles têm um setor lá que vai fazer um histórico, então tem um histórico aqui dos terremotos, a gente está aqui em 2023, eles já construíram, estão começando a construir o histórico, que tem aqui, ó, 2022, 2021, 2020, tal, até 2010, certo? É o máximo que ele tem, mas eu fui mais além do que isso, tá certo? Então, bom, como eu vou conversar aqui com vocês. Primeiro, vamos ouvir o que a pessoa está dizendo, e aí, na medida em que a gente for ouvindo, eu vou naturalmente parando, né, o vídeo e fazendo algumas observações, tá? Então, ele está aqui, esse vídeo é o vídeo mais recente, eu vou ampliar aqui. Eu não sei se vai estar sendo possível vocês... Opa, tá sem o som, só um minutinho. Vamos voltar aqui de novo. Vou botar a legenda. Só um minuto. Eu queria saber se vocês estão ouvindo. Depois eu volto para o começo. Me informe, por favor, se estão ouvindo. Dê um ok se estão ouvindo. Eu vou voltar de novo para o começo, tá bom? Mas eu queria saber se vocês estão ouvindo. Estão ouvindo, pessoal? A pessoa falando, né, no vídeo? Não estão ouvindo. Tá, então só um minutinho aqui. Peraí, isso aqui é muito importante porque para a gente contraditar uma concepção, uma tese, enfim, a gente tem que ouvir, né, os dois lados. Eu vou abrir aqui no YouTube, eu acho que agora vai dar certo, e vou fazer aqui uma nova compartilhamento de tela. Vamos lá. Vou fazer um novo compartilhamento de tela, do Chrome. Só um segundinho, deixa eu me ajustar aqui. Copiar. Parar. Eu tenho que botar no mesmo, porque não está no mesmo áudio, por isso que vocês não estavam ouvindo. Como vocês viram, né, que eu peguei de lá direto do Twitter, não é do Twitter, do rapaz. Cadê? Vamos ver agora aqui, compartilhar. Pronto, eu queria saber se vocês agora estão ouvindo, tá? Eu volto de novo para o começo. Informe, por favor, se estão ouvindo. Não estão ouvindo agora. First week of March. Por favor, first, let's have a look at what we had in the last couple of days. We had a planetary conjunction on the 24th, that was the purple peak, and we estimated some seismic increase, not that much, around the 25th, 26th as a result. Estão ouvindo, pessoal? On the 25th, we had two strong earthquakes, a 6.1 in Japan and 6.2 at the New Britain region, Papua New Guinea. These areas were all marked by atmospheric fluctuations that we reported on the 21st. They were the only significant atmospheric fluctuations, actually. Now let's have a look at the first week of March. On the 2nd, we see a... Welcome to a new planetary and seismic update. Today is February 27th, 2023. And the first week of March is going to be very critical. Before I go into a detailed analysis of the first week of March, first let's have a look at what we had in the last couple of days. We had a planetary conjunction on the 24th, that was the purple peak, and we estimated some seismic increase, not that much, around the 25th, 26th as a result. And on the 25th, we had two strong earthquakes, a 6.1 in Japan. Welcome to a new planetary and seismic update. Today is February 27th, 2023, and the first week of March is going to be very critical. Before I go into a detailed analysis
of the first week of March. First, let's have a look at what we had in the last couple of days. We had a planetary conjunction on the 24th, that was the purple peak, and we estimated some seismic increase, not that much, around the 25th, 26th as a result. And on the 25th, we had two strong earthquakes, a 6.1 in Japan and 6.2 at the New Britain region, Papua New Guinea. These areas were also marked by atmospheric fluctuations that we recorded on the 21st. They were the only significant atmospheric fluctuations, actually. Now let's have a look at the first week of March. On the 2nd, we see a convergence of critical planetary geometry. This is going to be very significant. And also on the 4th and 5th, we see some critical planetary geometry. That's the purple peak in particular. So let's go over this critical planetary geometry. On the 1st, we have Mercury, Sun, and Mars in a conjunction. And that will be followed early on the 2nd by Earth, Venus, and Jupiter in a conjunction. Within 9 hours, there will be another planetary conjunction also involving Earth, and that will be Earth, Mercury, and Saturn. And this is going to be critical. This convergence with Earth involved, both planetary conjunctions, that's going to be very critical, and we could see a major to great seismic event as a result, possibly around the 3rd or 4th, but it could also be around the 6th, 7th with the full moon. So let me explain. We have another planetary conjunction, and that will be exact on the 5th. There will be Mars, Venus, and Saturn. This is also a critical planetary conjunction with Venus in the middle. And it will be exact on the 5th, but it will already be very close in the conjunction around the 2nd, where we already have a convergence of critical planetary geometry. And altogether makes the first week of March extremely critical. Again, we could see a major to great seismic event as a result. It could be mid-7, but also well above magnitude 8. I'm not exaggerating here. I'm not trying to create fear. This is a warning because the critical planetary geometry that we see here is known to cause major to great seismic events. And we should not underestimate it. So this Mars-Venus-Saturn conjunction is already very close in the conjunction around the 2nd. So if we consider the 2nd, we actually have 4 planetary conjunctions converging. Now, it may not be just one single larger seismic event. It could be multiple seismic events well above magnitude 6 in this first week of March. And we actually could be dealing with 2 scenarios here. Either we're going to have the largest seismic event around the 3rd or 4th, just following the critical planetary geometry on the 2nd, or, and then maybe also some seismic increase after the 5th, that will be around the 6th, 7th at the time of full moon, or we could see an additional seismic increase around the 3rd, 4th, and then the largest seismic event following the planetary geometry on the 5th, and it will be around the 6th, 7th with the full moon. There's no way to know. But the first week of March is going to be critical, extremely critical. Again, we could see a seismic event well over 7, maybe well over 8 magnitude. If we look at atmospheric fluctuations, that could give us some idea where larger seismic activity may occur. It is not perfect, but it could be an important indicator. We picked up 2 fluctuations, or actually a couple of fluctuations on the 25th. And the first was, or actually marked, the west coast of North America, and also the Kermadec Trench. And but that fluctuation was a bit vague. It was not very convincing, but nonetheless, a much more obvious fluctuation marked the West Pacific again, from Kamchatka, the Kuril Islands in Japan in the north, over the Philippines, and also marking Sulawesi, Halmahera, maybe even the Banda Sea, Indonesia. It could become significant for the 3rd or 4th of March, because if we count about 6 days from the 25th, we would end up at that time, roughly. This is a possibility. Maybe there will be additional fluctuations in the next few days. If that's the case, we will keep you updated. Again, the first week of March will be very critical, and we could see a major to great seismic event. Now, this is something to be on extra alert. If you are in an earthquake-prone area, you always need an earthquake plan. There's no doubt about that. So no matter any forecast, you have to have an earthquake plan that when the ground starts shaking, you know what to do, and you know
to get out of your house or the building very quickly. That will be life-saving. In addition, with critical planetary... Ok, pessoal, já deu. Vamos lá, vamos conversar a respeito agora. Deixa eu só voltar de novo o compartilhamento da minha tela. Para vocês entenderem, em linhas gerais, né, o que ele está afirmando, eu vou explicar, mas eu imagino que vocês devam ter compreendido. Deixa eu só achar aqui onde está a minha tela. Eu acho que é essa daqui. Bom, vamos lá. Em linhas gerais, o que como é o nome do cidadão? Já esqueci. Bom, também não importa. Esse pesquisador, né, essa pessoa que está fazendo essa projeção, de um modo geral, está afirmando a possibilidade de termos dois grandes eventos. Isso é bem nítido que ele está mencionando aqui. Deixa eu voltar aqui mais uma vez para cá. E cadê? Aqui. Opa, eu estou perdidinho aqui depois que eu habilitei o outro. Acho que é esse aqui. Pronto, aqui. Nós estamos aqui no Twitter dele, tá certo? Então, em linhas gerais, ele está explicando aqui que pegar como parâmetro a questão da geometria planetária, e eu já que vou mostrar depois daqui a pouco para vocês que não tem nada a ver, não tem nenhum tipo de relação entre geometria planetária e eventos tectônicos, tá certo? Uma hipótese, se a gente for ser razoável, uma hipótese que poderia ser levada em consideração está relacionada à questão da gravidade da Terra, da força gravitacional, vamos assim dizer. Mas essa hipótese sendo verdadeira, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que não teria nada a ver também com alinhamento de planetas nem nada do tipo, tá certo? Até mesmo porque, você, quando fala de gravidade, uma vez falando, queria que nosso colega de física, que estava ontem na live, se estivesse hoje por aqui, isso ajudaria bastante, né? Isso tem a ver com relação à questão da força e a distância entre os corpos. Então, o motivo de nós passarmos um próximo ao outro, nós não sermos atraídos, né, pela gravidade corporal, é porque não temos uma diferença em termos de massa, enfim, né, e aí você passa a ter, claro, com uma Júpiter, se a gente pegar Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, com relação a Júpiter, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas Júpiter está muito distante da Terra, certo? Com relação aos outros planetas, eles são com massa, embora tenha força próxima, mas naturalmente a Terra tenderia a ter uma influência maior, e com relação ao Sol nem se fala. Tá? Então a gente vai pontuar essas questões, aí ele vai dizer o seguinte, bom, aí eu fiquei, né, impressionado os locais em que ele vai afirmar onde esse evento poderia estar ocorrendo. Deixa eu só colocar aqui um mapa das placas tectônicas aqui, ó. Daqui a pouco eu vou trazer para vocês, aí sim, uma base científica que a gente pode levar em consideração probabilidades, tá? E vocês vão entender. Então, divulguem para outras pessoas terem acesso, que eu acho que isso aqui é importante, que a gente tem conversado bastante a respeito. Bom, aqui está mais ou menos para vocês visualizarem, né? Eu vou tentar ampliar aqui mais. Bom, o que é que ele diz que está para ocorrer? Né? Está para ocorrer nesta região que pega aqui, que vem do Pacífico Ocidental, nessa área do Alasca. Gente, vocês vão observar que um dos locais com mais probabilidade de ter um grande terremoto é justamente nessa região, mas não tem um. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E aí ele vai trazendo para cá, né, para esse setor aqui da Ásia, depois Oceania, e ele vai dizer que vai ser, tá? Então ele vai dizer, olha, se não for por conta desse primeiro aspecto do alinhamento, vai ser pela força da atração da lua cheia. Aí é que não tem condição mesmo, gente. A lua, ela exerce influência sobre a maré, a lua, ela exerce influência, sim, sobre os corpos, de um modo geral. Inclusive, vocês já devem ter tido acesso, né, a pessoas que dizem, olha, eu estou com dor de cabeça em época de lua cheia, em período de lua cheia, etc. Existe essa relação, e aí a gente pode aferir várias coisas, tá certo?
Mas com relação ao tectonismo, a Lua ela não exerce nenhum tipo de influência, tá? Então esse é o primeiro ponto. Vamos mais uma vez aqui, eu vou voltar aqui de novo para... Então tá aqui o Twitter dele, tá certo? Naturalmente, aí eu achei interessante porque o próprio vai ter uma crítica, né, com relação... eu não sei se eu consegui pegar aqui. Cadê? É aqui, eu acho que é ele. Não, não, não. Rapaz, tem uma pessoa que faz uma crítica tão boa, uma observação tão legal. Deixa eu olhar se é esse aqui. Cadê aqui? Ele vai dizer, ó, é muito difícil marcar regiões com base nas flutuações atmosféricas. Tenha em mente que são estimativas que podem ser corretas. Não é esse. Eu devia ter separado aqui para vocês. Deixa eu verificar se é esse aqui. Bom, vocês acessem depois, né? Aqui já é o videozinho. Deixa eu tirar. Hoje vocês acessem. Tem uma pessoa aqui que ela é muito prudente, né? Do Instituto de Geologia, que vai dar bons fundamentos com relação aqui. Deixa eu só verificar se é isso aqui que ele responde, né? Pronto, tá aqui. Contexto ruim é o que você obtém quando colaboradores como Jace Sandwood e Penguin assumem que nossas flutuações atmosféricas são baseadas no clima. Eles adicionam um link para clima e terremoto. Bom, eu acessei esse link, não é isso que eles estão falando. Quando ele vai falar aqui de flutuações atmosféricas, mesmo que você leve em consideração a questão das cargas atmosféricas decorrentes da influência da liberação da energia solar, vamos assim dizer, mesmo assim, você não tem parâmetros para sustentar a relação com o terremoto. Eu já venho falando isso aqui no canal já faz algum tempo, tá? Não existe essa relação. O que existe? Aí eu vou querer mostrar para vocês agora, tá? A pessoa, achei que porque está separado em outra aba, pessoal. Deixa eu só copiar aqui para vocês. Vou tentar colocar aqui, ó. Eu tinha aberto outra aba. Bom, tem aqui, ó, Ludwig. Então, aqui ele vai contextualizar, aí diz o seguinte: a previsão de terremotos é um passatempo popular. Vamos lá, vamos aqui antes. Uma conhecida previsão de terremoto bem sucedida foi o terremoto de Hanshin, na China, em 1975, quando um aviso de evacuação foi emitido no dia antes de um terremoto 7.3. Nos meses anteriores, mudanças na elevação do solo e nos níveis da água subterrânea, relatos generalizados de comportamento animal peculiar. Vocês se lembram que eu falei da questão do Estreito de Gibraltar? A questão do relato sobre as espécies marinhas daquela região? Aqui está dando um exemplo do terremoto que ocorreu em 1975 na China, em que uma pessoa fez a previsão, mas com base em quê? Elevação do nível do solo, porque tem a ver a questão das oscilações, principalmente sendo a região vulcânica. Níveis de água subterrânea também alterado e relatos generalizados de comportamento animal peculiar e muitos abalos anteriores, enxame de terremotos, que levaram a um alerta de nível mais baixo. Um aumento da atividade de antebraço desencadeou o aviso de evacuação. Infelizmente, a maioria dos terremotos não tem percussores tão óbvios. Por exemplo, na Turquia, nós tivemos. Na Turquia, quando começou a ter os terremotos de 5 pontos, 5 pontos, 5 pontos, 5 pontos, a gente disse, olha, está se desenvolvendo alguma coisa ali. Tá? Naquele momento a gente estava no período de recesso, não deu para fazer live e tal, teve aquele grande terremoto. Inclusive foi no domingo, né? No domingo é o dia que eu utilizo para ir para a igreja e tal, então não tinha muito tempo para estar chamando uma live, mas eu coloquei lá nas redes sociais, enfim. Então, enxame de terremoto, ondulação no terreno, são alguns indicadores, tá? Algumas coisas que podem fazer algum tipo de indicação. Então, ele diz o seguinte: ó, a previsão de terremotos é um passatempo popular para médiuns e pseudocientistas. Então, a crítica que vai ser feita a um pseudocientista. As afirmações extravagantes de sucessos anteriores são comuns. As previsões reivindicadas como sucesso podem se basear em uma reafirmação de risco de terremotos geológicos de longo prazo, bem compreendidos. Ou seja, você pega uma tendência, ocorre. Então é muito fácil chegar e dizer, olha, vai ocorrer na região da Indonésia, por exemplo,
vai ocorrer naquele cinturão de fogo. Ali é uma zona de contato de placas tectônicas que tem processo de subducção. Então, a possibilidade é altíssima, realmente. Nem as forças das marés, nem as forças da maré, nem o comportamento animal em comum foram úteis para prever terremotos. Se uma previsão não científica for feita, os cientistas não podem afirmar que o terremoto previsto não ocorrerá, porque um evento pode ocorrer por acaso na data prevista, embora não haja razão para pensar que a data prevista seja mais provável do que qualquer outro dia. As previsões científicas de terremotos devem indicar onde, quando, quão grande e qual provável evento previsto, porque a previsão ela é feita. Que a gente estava pontuando, olha, vai ter uma probabilidade de terremoto acima de 8 pontos em 5 regiões, em 5 áreas, setores. Inclusive, hoje foi muita coincidência o resultado que eu obtive com relação a esses mesmos indicadores, tá? Pode nunca ser possível prever a hora exata em que um terremoto prejudicial ocorrerá, porque quando uma tensão suficiente se acumula, melhor dizendo, desculpem, e aí lembrando, porque teoricamente não ocorreria naquela região da Turquia, porque já houve um acúmulo de energia ali, já foi liberada, nós já tivemos um grande terremoto naquela região. Uma falha pode se tornar inerentemente instável e qualquer pequeno terremoto de fundo pode ou não continuar se rompendo e se transformar em um grande terremoto. Embora eventualmente seja possível diagnosticar com precisão o estado de tensão das falhas, o tempo preciso de grandes eventos pode continuar a nos iludir. No noroeste do Pacífico, os perigos de terremotos são bem conhecidos e os danos causados por terremotos futuros podem ser bastante reduzidos, identificando melhoramento e removendo aí nossas estruturas mais vulneráveis e perigosas. Bom, então, essa é a primeira questão, né? O que ele vai pontuar? Então, ele vai pontuar, e aí eu anotei aqui, ó. Então, ele vai pontuar que a ocorrência se dá pela geometria planetária. Eu vou mostrar daqui a pouco, aí sim, gente, uma base científica, divulguem, vale a pena. E ele vai relacionar a questão da lua cheia. Então, vai utilizar como base a carga atmosférica, então esse é o primeiro aspecto que deve ser desconsiderado. 2, não há base científica, então ele não traz nenhum tipo de método, nenhum tipo de procedimento que justifique um fundamento científico. 3, ele mapeia em locais que são óbvios de ocorrer e que possuem uma maior tendência para que ocorram. Daqui a pouco eu vou mostrar. 4, ele não traz um histórico dele de relações com causa e efeito com relação aos terremotos. E 5, a referência teórica que ele utiliza para ter como embasamento, ela está equivocada. Por quê? Considerando alguma coisa relacionada aos astros, aí eu vou mostrar para vocês, aí sim, o que nós teríamos na prática estaria, portanto, relacionado, aí sim, deixa eu só vir aqui para a minha apresentação, estaria relacionado à questão da relação gravitacional, né, das massas dos planetas, tal, mas a gente vai observar que vai descartar os planetas que faz parte do nosso mesmo sistema, que estão também orbitando o Sol, né? Essa imagem que vocês estão visualizando aí, portanto, a tese que eu vou fundamentar, tá? Nós temos, em termos de geografia, né, o conhecimento de que a Terra, e aí eu vou falar só como referência ao hemisfério norte, tudo que eu falar do hemisfério norte, vocês colocam o contrário para o hemisfério sul, tá certo? Então, por exemplo, na época do período que vai de dezembro a março, no hemisfério norte, nós temos aí o solstício de inverno. Aí depois nós vamos ter o equinócio de primavera, depois nós vamos ter o solstício de verão, depois nós vamos ter os solstícios de primavera. Então, solstício de verão, de junho a setembro, equinócio de outono vai de setembro a dezembro, e equinócio porque a distância da Terra com relação ao Sol, ela está equivalente. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar um videozinho para vocês, eu vou pedir um pouco de paciência de vocês, porque é um vídeo sobre física, tá? Mas eu procurei um vídeo que seja animação para facilitar. Lembrando que o que eu vou falar aqui, as minhas aulas de física já foram há bastante tempo, mas alguma coisa a gente guarda,
O que tiver errado, não tem problema, depois a gente retifica, mas eu procurei, pelo menos, conferir em alguns livros, eu consultei 3 ou 4 livros para confirmar se o raciocínio estava correto. Tá? Então, pontuando, eu vou trazer para vocês o histórico que é fornecido pela National Geographic, pela Vulcano Discovery. Vou trazer para vocês a questão de um histórico de pesquisa que eu fiz com relação aos terremotos no mundo todo, e vou trabalhar com a tese de que a força gravitacional, ela aí sim, ela pode exercer. Por quê? Dependendo da época do ano, a Terra, ela vai estar mais próxima ou mais distante do Sol, certo? Vamos lá. Fala, galera. Eu vou parar aqui esse áudio. Eu vou pedir mais uma vez, vou perguntar mais uma vez se vocês estão ouvindo o áudio, tá? Esse é muito importante, que vocês estejam ouvindo este áudio que eu vou passar aqui agora para vocês, tá bom? Vamos lá. Professor Tiago, e hoje falaremos sobre força gravitacional. A interação entre objetos massivos, a princípio, só se manifesta por meio de força de atração. Por conta disso, as linhas do campo gravitacional são sempre orientadas no sentido da força que passa a agir sobre um objeto que adentra a região. Qualquer objeto na vizinhança de um planeta será acelerado na direção e sentido da linha do campo naquela localização. Isso ocorre porque a força gravitacional terá sempre essa orientação. Como essas linhas convergem em direção ao centro do objeto causador do campo, também chamamos o campo gravitacional de um campo convergente. Essas linhas ficam mais próximas das outras à medida que se aproximam do objeto gerador do campo. Elas ficam mais concentradas onde o campo gravitacional é mais intenso. A intensidade do campo gravitacional e, consequentemente, a força gravitacional sobre um objeto dentro da região de campo segue a lei do inverso quadrado da distância, ou seja, enfraquece com o afastamento em relação à superfície do astro gerador do campo. Vamos lá. Primeira observação. Vocês concordam comigo que a física é uma ciência que devidamente comprovada em seus procedimentos metodológicos, tanto que nós temos a astrofísica que vai analisar o estudo físico da influência dos astros. Tá? Nós já chamamos aqui no canal uma pessoa que é da área, em outro momento, que ela estava falando sobre a questão do magnetismo terrestre, etc. Então, a primeira coisa ponto. Corpos, eles exercem influência de atração gravitacional? Sim. A força, ela é equivalente, tá certo? O que é que vai diferenciar a capacidade? O tamanho do astro, no caso, o tamanho do corpo, e a distância. Naturalmente, quanto mais distante, menor vai ser a influência, certo? Esse é o primeiro aspecto. Logo, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês uma sequência de imagens, e a gente vai ver que é pouco provável, mesmo considerando a órbita terrestre, uma geometria perfeita, que Deus faz, claro, o nosso design inteligente, né? Mas não seria esse o elemento propulsor de terremotos. Mas vou voltar aqui o vídeo mais uma vez e vamos continuar, tá certo? Só retornar aqui para vocês acompanharem o raciocínio. Vamos lá. Afastamento em relação à superfície gravitacional sobre um objeto dentro da região de campo segue a lei do inverso quadrado da distância, ou seja, enfraquece com o afastamento em relação à superfície do astro gerador do campo. A determinação do valor da força de atração gravitacional entre dois objetos é resultado da lei da gravitação universal de Newton. Essa lei afirma que a atração entre dois objetos é determinada apenas pela massa de ambos e pela distância que os separa. De acordo com Newton, a força de atração é diretamente proporcional ao produto entre as massas envolvidas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros. Matematicamente falando, F é proporcional a m1 vezes m2 sobre d ao quadrado, onde m1 e m2 são as massas e d é a distância entre os centros. Perceba que quanto maiores forem as massas, maior será a força de atração entre elas. Entretanto, à medida que a distância... Vamos lá. Estou dando pausa aqui para dar o entendimento, tá? Vocês estão vendo a fórmula aí que está dizendo que a força ela é proporcional à massa de um corpo A versus a massa de um corpo B, dividido aí pela questão da distância, certo? Ora,
Se eu tenho a distância entre a Terra e o Sol, então a ordem não interfere, então significa que a força ela vai ser proporcional para ambos, tá? Então, tanto faz ser Terra vezes Sol, como Sol vezes Terra, tá? Vamos lá, vou retornar mais uma vez. Ó. O quadrado, onde M1 e M2 são as massas, e D é a distância entre os centros. Perceba que quanto maiores forem as massas, maior será a força de atração entre elas. Entretanto, à medida que a distância é aumentada, mais fraca se torna a interação. Nesse tipo de interação, há obediência à lei da ação e reação, ou seja, os dois objetos aplicam e recebem forças de mesma intensidade e em sentidos opostos. A lei da gravitação universal foi enunciada por Newton em 1687 como uma proporcionalidade. Entretanto, em 1798, Henri Cavendish determinou a constante que permitiria escrever tal lei como uma equação exata. A constante da gravitação universal é representada por um G maiúsculo. Assim, a lei da gravitação universal pode ser escrita como força gravitacional é igual a G maiúsculo vezes M1 vezes M2 sobre D ao quadrado. O valor da constante é de 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons vezes metro quadrado por quilograma ao quadrado. É um valor extremamente baixo e nos revela que a força gravitacional é muito fraca quando comparada à força elétrica, por exemplo. Isso explica, em grande parte, por que não vemos pessoas sendo puxadas por paredes ou objetos se atraindo mutuamente. A gravitação só é percebida quando pelo menos uma grande massa está envolvida. Para ilustrar, podemos calcular a força de atração gravitacional entre duas pessoas de 80 kg separadas por uma distância de 1 metro. Substituindo os valores na lei matemática da gravitação universal, chegaremos a um valor de 42.688 vezes 10 a menos 11 newtons. Esse número é extremamente pequeno e superável facilmente por uma força de atrito que impede que as duas pessoas se aproximem apenas pela ação da força gravitacional. A força de atração entre os objetos e a Terra é perceptível porque a grande massa da Terra, ao multiplicar G, torna a força gravitacional considerável. Nas proximidades da superfície da Terra, tal força é chamada de peso. Ele não depende apenas da massa do objeto que está na região de campo, mas também da massa do planeta e da distância entre o seu centro e o centro do objeto. Por exemplo, se você subir até o pico de uma montanha, a sua massa não se altera. Entretanto, o seu peso é ligeiramente menor do que a nível do mar. Isso ocorre porque a sua distância ao centro da Terra é maior. No próximo vídeo, falaremos sobre a aceleração da gravidade. Ok, vamos voltar aqui. Em linhas gerais, qual o recado que eu quis botar com esse vídeo aí? Recado A. Mostra que existe uma relação direta, tá, entre dois corpos. Então, nesse caso, está proporcionalmente relacionada à questão da massa pela distância. O exemplo também, ele ilustra por que os objetos são atraídos, por exemplo, à Terra. Ela tem uma massa bem maior e, portanto, quando vai multiplicar com essa constante que ele coloca de Newton, né, então ela se torna bem superior e atrai. Então, você imagina, vocês estão observando aí os planetas, tá certo? Agora, aqui é o Sol em relação aos planetas. Tá vendo esse pontinho aqui, ó? Isso é a Terra. Tá? Nós temos aqui, ó, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, tá certo? Então, eu coloquei até Júpiter aqui. Veja, Sol, tá? O planeta que seria o maior de todos, no caso Júpiter, ele está muito distante da Terra, certo? Vamos lá. Então, nós temos, por exemplo, o Sol com 1.392.700 quilômetros de diâmetro. Dos planetas que nós temos aqui alinhados, aqui, ó, por exemplo, nós temos, por exemplo, Mercúrio. Cadê aqui? 4.879,4 quilômetros de diâmetro. Vênus, é o mais próximo da Terra, certo? Vênus possui 12.104 quilômetros
Terra, 12.742 o seu diâmetro. Então, são quase que equivalentes. Tá? Marte, bem inferior. Júpiter. Júpiter possui mais, né, 139.820 quilômetros de diâmetro, porém, a distância dele está bem superior. Vocês estão observando aqui, ó, distância no luz. Júpiter está a 34,95 minutos. Então, quando você vai observar com relação a Vênus, por exemplo, está 2,3 e o Sol está 8,32. Só que a massa do Sol, quer dizer, o tamanho do Sol, é bem superior à Terra, tá certo? Nesse aspecto, e aí eu não vou nem mencionar mais aqui, ó, com relação a essa questão, só para dizer o seguinte: se há alguma relação externa, tá certo, que pudesse ser associada a algum evento tectônico, não que provoque o evento, mas que forneça as condições para que os elementos que provocam o evento atuem, a saber, o movimento do material magmático na astenosfera. Tá? Então, nós temos aqui o solstício de inverno, que vai de janeiro a março, na verdade, final de dezembro até março, referente ao hemisfério norte, tá? No caso do hemisfério sul, é solstício de verão. Equinócio de primavera, de março até junho, solstício de verão, de junho até setembro, e equinócio de outono, de setembro até dezembro. O que foi que eu fiz? Aí eu fiz um levantamento dos eventos de tectonismo que ocorreu ao longo desses últimos 14 anos, esses 14 anos recentes, né? Eu não sei por que está tão pequeno para vocês visualizarem aqui, mas deixa eu tentar aumentar aqui. Eu vou sumir, mas não tem problema não, tá, gente? Deixa eu só fazer uma mudança de configuração aqui, talvez ajude. Pronto. Vamos ver se melhora aqui. Deixa eu só mudar aqui a configuração. Pronto. É porque eu não estou... Opa, peraí, pessoal, só um instantinho, tá? Vamos ver, ó. Bom, ficou um pouquinho maior assim, né? Tá certo? Bom, espero que vocês estejam visualizando, tá? Então, o que é que nós temos aqui, ó? Aqui nós temos o solstício de inverno, no janeiro, março, equinócio de primavera, março, junho, solstício de verão, junho, setembro, e equinócio, setembro, dezembro. Tá? Aqui nós temos o ano, aqui nós temos a intensidade dos terremotos, a magnitude dos terremotos, de 7 a 7,6. Lembrando que eu considerei aqui aquela magnitude que provoca maior preocupação, ou seja, acima de 7 já remete a uma preocupação, tá? 7,8 a 8,3, 8,4 a 8,9 e acima de 9. Então, nós tivemos aqui em 2010, no Chile, de 8,3, aonde? Numa região do equinócio da primavera. Nós tivemos em 2011, no Japão, de 9,1, equinócio de primavera. Em 2012, nós tivemos na Indonésia, 8,2, equinócio da primavera. Em 2013, nós tivemos em Santa Cruz, que fica na Indonésia, solstício de inverno. Só que a gente vai levar em consideração também aqui a questão da influência do agrupamento. Eu estou analisando de janeiro a junho e de junho a dezembro, tá certo? Então, observe que até o momento aqui você teve um predomínio, ó, nesse primeiro bloco aqui, ó, todo um predomínio do equinócio de primavera. Vamos voltar aqui mais um pouco, para lembrar o que é equinócio. Tá? Deixa eu só visualizar aqui se eu consigo ampliar. Vou tirar isso aqui, só um minutinho. Deixa eu ampliar essa imagem aqui. Porque aí eu posso ir voltando para ela quando for necessário. Ó, vamos lá. Pronto, então estamos aqui, ó. Estamos nos referindo à questão do equinócio de primavera no hemisfério norte. E o que nós identificamos? Que no equinócio, o que é equinócio? Ponto em que a Terra está mais próxima do Sol. Distância, massa.
Então, a gente tem uma atração maior. Isso poderia explicar, veja bem, não estou definindo porque vocês vão encontrar aqui, gente, várias anotações, não deu tempo de sistematizar tudo, vários modelos esquemáticos que eu fui fazendo, tá? Então, mas a gente vai tentando chegar a um raciocínio. Então, nós temos aqui, ó, predomínio, se você parar para observar, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, terremotos no Chile em 83, Japão em 91, Indonésia em 82, Chile em 82 e Bolívia, Chile 8.2 e Bolívia 8.2. Quando a gente vai para 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, nós temos aqui uma alteração. Então, a gente tem aqui a ocorrência já no solstício de verão, de junho a setembro, de 2 eventos. Esses que estão aqui nessa coluna, que é do solstício de inverno, você observa que eles estão abaixo de 8, tá certo? E você tem aqui também, nessa outra coluna aqui, você vai observar também que é abaixo de 8. Então, prevalecendo aqui nessas duas intermediárias. Logo, o que eu estou querendo dizer? Que a saída do equinócio de primavera ao início do solstício de verão, essa transição do movimento que a Terra vai realizando, da sua máxima proximidade ao seu distanciamento, por ela ter um movimento rotatório também, então ela estaria, portanto, provocando esse tipo de evidência. Vamos lá. Aí o que é que nós temos aqui? Portanto, a síntese, tá? Então, solstício de inverno, ó. Então, nós tivemos aqui em 2013, o único acima de 8, tá? Aqui, abaixo de 8. Equinócio de primavera, observe a quantidade de terremotos acima de 8. Logo, eu estou querendo afirmar para vocês que entre março e junho, historicamente, pelo menos na última década, a gente teve evidência de grandes terremotos, tá? Logo, o que a pessoa está dizendo, olha, vai ter um grande terremoto, está explicado aí, que é uma tendência a ter. Nós tivemos em 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2019 e 2021. E eu estou desconsiderando aqueles que são acima de 7, que ocorreram vários nesse período também, nessa região aí. E observe também uma coisa, na ausência desses eventos durante esse período do equinócio, eles ocorreram aqui, ó, tá certo? Às vezes de forma duplicada, certo? O mais recente, 2023, é o que nós conhecemos aqui da Turquia. Bom, quando a gente pega esse intervalo de 14 anos, então nós temos, entre janeiro e março, este inverno, 4 eventos, equinócio de primavera 7, solstício de verão 3, equinócio de outono 1. Ou seja, setembro e dezembro não é um mês tão favorável a princípio, na atualidade, para ter E aí eu vou modificar um termo, eu venho trabalhando com a ideia de que existe um movimento cíclico, mas na verdade esse movimento é sistêmico. Então, o sistema de reabastecimento da atmosfera, então ele encontra seu ápice aí de proximidade, de maior densidade, no período de março e junho, certo? Então, nós temos aqui, ó, se eu junto essas duas informações aqui, solstício de inverno e equinócio de primavera, o que é que eu vou ter aqui, ó? No ciclo inverno, no hemisfério norte, que vai de janeiro a junho, portanto, saindo aí do período da primavera que a gente tem, né? Então, nós temos a primavera, verão, outono, inverno. Então, a gente saindo do inverno, portanto, para a primavera, nós temos aí 11 eventos, sendo 4 próximo de 8, 6 acima de 8 e 1 acima de 9. Tá? O ciclo de verão, de junho a setembro, são apenas registro de 4. Agora, quando a gente pega esses dois aqui e pega a última coluna com a primeira, ou seja, equinócio de outono com solstício de inverno e equinócio de primavera com solstício de verão, então a gente tem, ó, equinócio de primavera com solstício de verão, nós temos 10, tá certo? 1 abaixo de 8, 8 acima de 8 e 1 acima de 9. Equinócio de outono, setembro e março, 5, sendo 4 e 1. Bom, qual a observação que a gente tem aqui? Embora nesse ciclo de solstício de inverno para equinócio de primavera seja o ciclo mais provável de termos eventos, e aí a gente está trabalhando com a questão de uma possibilidade de ter, nós identificamos que os mais intensos, eles ocorrem no período de março a setembro,
Portanto, nós iniciamos março, abril, maio, junho, até setembro, historicamente falando, nós tivemos sempre grandes eventos, tá certo? Levando em consideração, inclusive, aqui que nós estamos pontuando 8, de 8 até 8,9, naturalmente, maioria 8,2, 8,3, etc., e um acima de 9. Aí vem por questão da região geográfica. Vejam bem, nós costumamos dizer, olha, a Ásia é um local mais propenso a ter terremotos, ou a Europa, etc. Mas se a gente pegar o histórico, eu vou mostrar também esse histórico no contexto geral, quer dizer, eu fiz uma pesquisa também do início do século XX até os tempos atuais. Bom, mas nós tivemos esse aqui é de 2010 a 2023, tá? Então nós temos aqui, 5 na América do Sul, 5 na Oceania. Portanto, se a gente for trabalhar probabilidade, gente, é assim que funciona a questão da tese da probabilidade. Tipo, uma coisa ela ocorre, depois ela ocorre novamente, depois ela ocorre novamente, a tendência é que você conclua que ela possa ocorrer novamente, tá? Ela possa se repetir. Então, você observa, América do Norte, 3, América do Sul, 5, Oceania, 5, Ásia, 2, e eu esqueci de colocar aqui, no caso, a Europa, 1, tá? Aí vamos pegar um pouco da história, né? Porque alguém pode estar questionando, mas você pegou aí um intervalo de 14 anos, para a geologia isso não é importante, né? Então vamos pegar um intervalo de pelo menos um século. Por que um século? Porque nós não temos registros de terremotos tão antigos, tão precisos em termos de datação, ao ponto de chegar na escala que eu falo da escala é, da temporalidade dos períodos do ano, né, como você dizer, esse momento de solstício, etc. Você no máximo vai encontrar, olha, ocorreu em março, ocorreu em fevereiro e tal, você não vai ter essa precisão em terremotos mais antigos do que o século XVI, tá? Então, vamos lá. Nós tivemos aqui, 1556, China. Gente, eu descobri uma coisa fantástica. Sabia que o Brasil teve um terremoto de 8 pontos na Amazonas? Vocês sabiam disso? Eu não sabia. O Brasil teve um terremoto de 8 pontos que chegou a gerar uma pequena tsunami naquela região do rio Amazonas. Foi no Amazonas que ocorreu. Esse terremoto, ele tirou as pessoas de tempo, porque imagina, né? O Brasil não tem nem o que se diz que o Brasil é um país que está no local estável e não tem possibilidade nenhuma de ter um grande terremoto. Foi um de 8 pontos em 1690, um pouquinho antes de 1755. Então nós tivemos aqui, portanto, o histórico. Esse que tem aqui o maior que 8 é porque na informação de onde eu tirei não tem a precisão se foi 8,1, 8,2, 8,3. Então diz maior que 8, tá? Então a gente considera maior do que 8. Então você tem aqui. Aí qual a síntese que nós fazemos isso aqui, tá? Então nós tivemos aqui, 1700 no Alasca, 1755 em Portugal, 1811 nos Estados Unidos, tal, várias. Bom, vamos lá. E aí eu vou finalizar, conversar um pouco com vocês a respeito disso. Lamento muito o número de pessoas que estão online, né? A de hoje valeria a pena, tá? Porque depois fica perguntando lá no Telegram e tal, fica postando o vídeo, por favor, não poste mais vídeo daquela pessoa, tá? Porque não tem. Eu não estou dizendo que não ocorra. A ciência ela não é exata, pode ser que ocorra, porque principalmente porque os locais em que ele está dizendo que vai ocorrer são os locais mais prováveis que ocorra. Mas o que é que nós temos aqui, então, para a conclusão? É que a probabilidade de termos um grande terremoto, ela está entre os meses de março e setembro, tá? A maioria foi de 8 a 8,9, então nós estamos iniciando um ciclo que, historicamente, deixa eu só retornar aqui, eu queria mostrar para vocês, nesse intervalo aqui, nós tivemos 19, tá vendo? Aqui nós tivemos 18. Aí vem um detalhe interessante. Percebam que primeira questão, um pouco da questão profética, em que os terremotos vão ser intensificados. Vocês observem que aqui, 1556, um terremoto de 8, depois 1668, quer dizer, um século depois,
Aí teve 1.690, que foi o do Brasil, depois 1.700, 1.755, 1.811, 1.855. Observe que são intervalos de 30 anos, 50 anos, 100 anos, tá certo? Com exceção rara. Aqui, por exemplo, com esse de 1.897, aqui nós temos dois em 1906, depois 1920, mas o intervalo era sempre 4, 5 anos. Aí você traz para cá, ó, 1944, 1950, 52, 57, começa a diminuir o intervalo. Lembra das dores de parto, Mateus, do Evangelho de Mateus, do Evangelho capítulo 24? Diz que, inclusive ia ser mais uma vez falando na live, que eu ia falar, era sobre isso hoje. Começa 60, 64, 65. A gente observe que daqui para cá, o tempo de eventos ele vai sendo reduzido. Ó. 2000, 2001, 2004, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2015, né? 2017, 2018, 2019, 2021, 2023. Em todos esses aqui, registro de terremotos acima de 8 pontos. Tá? Então, entre março e setembro, tá? Então, quando ele diz, vai ocorrer agora no dia 7 de março, pode ocorrer. Tá? A história mostra que pode ocorrer. Então, existe um fundamento histórico, existe a tendência histórica. A tendência histórica, ela aponta para que a probabilidade de ocorrer um grande evento, ela está pontuada aí na Oceania e na América do Sul, tá? Por motivos óbvios. São duas regiões onde você tem a subducção de placas que estão bem ativas, tá? Devido, mais uma vez, ao encurtamento do Oceano Pacífico e devido à expansão do Oceano Atlântico, tá? Que vai empurrando a placa em direção ao Pacífico. Um detalhe interessante que é uma grande pergunta, onde pode ocorrer? O histórico que foi mostrado aqui, e aí eu queria mostrar para vocês a quantidade de vezes que ocorre, por exemplo, vamos lá, no Chile, vamos contar aqui comigo. Vamos contar a América do Sul, tá? Vamos lá, América do Sul. Colômbia, 1, 2, 3. Aí você tem aqui 4, Chile, 5, Peru, 6, Chile, 7, Chile, 8, Bolívia, 9, Chile, 10, Peru. Certo? Gente, ao longo do século, pelo menos 10 grandes eventos ocorreram na América do Sul. Tá? E quantos eventos? Deixa eu só contar aqui quantos eventos são. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. 10. Tá? Se a gente for pegar arredondando para 40, seria 25%. Veja bem, na América do Sul, se a gente for contar no Chile, né, então nós temos aqui no Chile, dos 10, tá? No Chile nós teríamos 1, aí vem, 2, 3, 4, 5. 5 terremotos acima de 8 pontos. Então, é um local que é muito propício para ter um terremoto, um grande terremoto, e os colegas que moram lá no Chile estão corretíssimos em estar tentando entender como é que funciona, tá certo? Vamos dar uma olhadinha na Oceania, por exemplo. Na Oceania, nós vamos ter aqui... eu coloquei a América do Sul, excluí até o Brasil, tá, gente? Colocar o Brasil também dá 11. Mas vamos lá, na Oceania, nós temos aqui, Nova Zelândia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Detalhe, tá? Eu também excluí aqui que eu tenho colocado América do Sul aqui, ó. Então, ao invés de 11, são 12, ao invés de 10, tá? E aqui são 8, totalizando 20, tá? E, portanto, 50% localizado nessas duas áreas. Se a gente for pontuar aqui a questão da Ásia, por exemplo, a gente vai observar que grandes eventos ocorreram também no Japão e assim por diante.
nessa região. Então nós temos. Um detalhe que eu ia pontuar é a questão do Alasca. Gente, é um local que é muito propício para ter grandes terremotos. O Alasca, em 1700, teve um terremoto de 9 pontos. Vamos pontuando aqui, ó. 1709, um terremoto de 9 pontos, tá? Cadê? Em 1938, 8,2. Em 1957, 9,1. 1964, 9,2. 1965, 8,7. E 2021, 8,3. Tá? Então, é um local também muito favorável para ter eventos. E Portugal, tá certo? Aí, considerando aí os eventos acima de 9 pontos, tá certo? Então, as 3 conclusões que a gente chega seria essa. Com relação ao histórico, então, nós já vimos aqui que não são 10, são 12, até contei errado, 8 na América do Norte, 9 na Ásia, também contei errado, são 10, e na Oceania, 6. Portanto, que também contei errado, são 8, né? Portanto, dizer que vai ocorrer ali na costa do Pacífico, onde você vai pegar da Oceania, passando pela Ásia, indo até o Alasca, a probabilidade do rapaz acertar é altíssima. Não precisa ser evidente para poder chegar a essa conclusão, basta pesquisar um pouco. Bom, é isso. Espero, né, que com relação a esse teórico aí, que essa pessoa que está falando, que pelo menos a gente tenha esse entendimento, tá? Pode ocorrer, é evidente, a ciência ela não é exata, a ciência da natureza ela não é exata, tem várias coisas envolvendo. Essa força que existe aí com relação a este padrão pode estar dando uma influência direta na questão da própria dinâmica da atmosfera por conta da proximidade que tem. Enfim, isso aí caberia ao pessoal da área estudar, não é isso? Fico por aqui, agradeço a todos pela atenção e mais uma vez, meu boa noite. Até mais. Tchau.